CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Letícia, bom dia aos ouvintes da CBN. Bom dia, de volta aqui conosco, comigo aqui no estúdio, hoje eu apresentando o programa, e a gente vai falar a respeito das redes sem fio, as domésticas, né, Gilberto, e as corporativas também. Exatamente, Letícia, a gente tem um uso muito grande de rede sem fio por aí e muitas pessoas reclamam que comprou lá um access point, aquele rádio, né, que liga lá no provedor para usar em casa ou na empresa, e o sinal não é bom, ele não consegue chegar o sinal até onde ele gostaria dentro da casa dele ou da empresa dele. Então vamos dar algumas dicas de como a gente pode usar melhor esse tipo de rede sem fio e aumentar a cobertura das redes sem fio. A primeira situação é tentar botar o access point num ponto central do local onde vai ser atendido. Então essa é uma dica. E botar num lugar mais alto, porque qualquer tipo de obstáculo, seja uma parede, um móvel com livros ou com roupa, tudo são obstáculos que vão diminuir, vão aumentar a atenuação do sinal e vão diminuir o alcance da rede sem fio. Então, são duas dicas aí. Outra questão é as interferências. O que interfere no sinal da rede sem fio? Forno de micro-ondas em funcionamento pode interferir. Telefone sem fio que funciona na frequência de 2.4 GHz também pode interferir. Então, tentar manter esses aparelhos longe dos access points, né, longe dos rádios. Outro item que também pode interferir no funcionamento das redes sem fio é a escolha do canal. A rede sem fio ela funciona num canal que vai de 1 até 11 aqui no Brasil. E aí, se eu tenho duas redes sem fio muito próximas, que funcionam no mesmo canal, uma acaba interferindo na outra. Como é que eu sei, então, dos meus vizinhos, quais são as redes sem fio que estão funcionando no entorno? Então, tem um aplicativo bem interessante, gratuito, para Android, chamado Wi-Fi Analyzer. É só entrar lá no Google Play, procurar Wi-Fi Analyzer, e ele mostra para você roda lá no seu smartphone e ele mostra as redes sem fio que existem em volta de você, nos seus vizinhos ou nas suas empresas que estão em volta da empresa, e te diz quais são os sinais que estão mais fortes nos canais. E aí você configura o seu access point num canal que é longe desse que tem uma intensidade mais forte, fugindo assim da sua interferência, né, em relação a isso. Então, uma dica também para evitar interferência. Se nada disso resolveu, né, ou seja, você colocou lá no ponto central, botou no alto, saiu lá do canal que tem um sinal mais forte e assim mesmo o alcance não é bom, aí a gente já tem que ir para alternativas um pouco mais intensas. Então a gente vai trocar, por exemplo, a antena do access point. Aquela anteninha que tem lá no access point, normalmente ela pode ser retirada, ela é desenroscada e você pode trocar essa antena por uma antena mais potente, né? Uma antena hoje custa em torno de 40, 50 reais, uma antena nova. Então você substitui a antena do access point e aí o alcance vai ser bem maior. Se realmente não teve jeito e nem com a troca da antena o sinal continua fraco, a última alternativa é você usar um repetidor, que é um aparelho, parece um access point, pode até ser utilizado como um access point, que ele vai reforçar o sinal. Então, por exemplo, o seu access point está lá no escritório e na sala o sinal é ruim. Então você pode colocar esse pequeno aparelho, são pequenos aparelhos que você liga na tomada e ele recebe o sinal do access point e amplifica o sinal. Então ele pode também ter um alcance, né, uma abrangência maior. Isso aí algumas dicas então para quem usa rede sem fio, que precisa ter um sinal um pouco mais forte ou uma abrangência maior do sinal, e aí ele pode usar essas dicas que eu dei aqui para melhorar o sinal. Tem alguma forma de fechar essa rede para outros de fora não utilizar o sinal? Tem a situação de você colocar senha, por exemplo. Então tem vários recursos de senha que você pode configurar tanto no access point quanto no ambiente lá de bloqueio, né, da rede, que você vai impedir que as pessoas até podem captar o seu sinal, mas não vão conseguir entrar na rede nem saber o que você está transmitindo. Ela então, vai saber que ele tem uma rede, mas precisa de uma senha para entrar, tipo Wi-Fi, né? Exatamente, é uma rede de Wi-Fi. Você vai lá e coloca a senha e ele não vai conectar se não tem a senha, né, para o acesso daquela rede sem fio. Certo. A gente tem a dúvida aqui do nosso ouvinte, o Gilberto, o Eliomar. Ele diz o seguinte, né? Sou ouvinte da CBN e sempre acompanho o quadro CBN e a tecnologia. Gostaria que você, no caso, Gilberto, gostaria do que ele diz, né? Que o Gilberto me desse uma dica de um programa para recuperação de dados, pois formatei meu notebook e instalei um Windows. Pois é, acabei perdendo uma planilha de Excel. Já tentei alguns programas como Recuva, Power Data, Recovery, e não deu certo. Bom, obrigado, Eliomar, aí pela participação. O que acontece é que esses programas de recuperação, Eliomar, só funcionam se a área, né, o espaço do disco, onde você tinha o arquivo anterior, no caso essa planilha Excel que você tinha, não foi regravada.
Então, ou seja, se o espaço lá onde você tinha a sua planilha Excel gravada não foi sobrescrito pelo novo Windows que você instalou no notebook, esses programas vão conseguir recuperar a planilha. Caso ele tenha sido sobrescrito, vai ser muito difícil, eu diria que praticamente impossível você recuperar esse arquivo aí. Então, eu gosto muito de um programa chamado PhotoRec, né? PHOTOREC, PhotoRec. Procurar no Google vai achar facilmente esse programa, um programa gratuito. Ele é muito bom de recuperação, mas ele não vai conseguir recuperar a sua planilha se na reinstalação do Windows, o Windows sobrescreveu o espaço do disco onde estava a planilha. Então, realmente, essa é uma limitação desse tipo de programa, né? Certo, então tá aí a dica do Gilberto para você, Eliomar, como é que você deve fazer. E se você também tem alguma dúvida, você pode entrar em contato aqui com o Gilberto Sudré. Você manda a sua dúvida, o Gilberto vai te responder sempre no programa seguinte, um esclarecimento completo, não é mesmo, Gilberto? Exatamente, mandando para o e-mail, cbntecnologia@gmail.com, a gente está aqui, eu respondo por e-mail também e a gente traz aqui para os nossos ouvintes também a resposta às perguntas. Nossa dica de segurança da semana. Muito bem, Letícia, a gente, sobre essa semana, a Microsoft, na verdade, está alertando os usuários dos smartphones com Windows Phone 7 e 8, né, que esses aparelhos podem sofrer ataques da parte de senha, porque eles têm uma vulnerabilidade nos telefones e quando eles se conectam a redes sem fio, principalmente redes corporativas, as senhas dos usuários podem ser roubadas. Então, cuidado, quem usa o smartphone com o Windows Phone 7 ou na versão 8, cuidado com as senhas que você usa e cuidado com as redes sem fio que você conecta. A Microsoft não tem previsão de correção ainda desse problema. Nós estamos esperando aí que a Microsoft libere logo, né, ou tão rápido quanto possível, uma alteração que resolva, que solucione esse problema, essa vulnerabilidade existente no Windows Phone 7 e versão 8. Tá certo. Chegou uma participação aqui pra gente através do Patrícia Valim, chegou pelo Torpedo CBN, né? Ele pergunta o seguinte, o Gerson Rabelo. Gilberto, gostaria que você comentasse um pouquinho, né, sobre as novas TVs 4K. É isso mesmo? 4K? Isso aí. 4K. Que chegaram ao mercado, né? Recomendaria alguma marca em especial? Olha só, obrigado pela participação, Jefferson. Gilberto? Na verdade, a gente tem o Full HD, que é uma televisão que tem uma resolução de 1920 por 1080, que é aquela resolução que a gente já conhece, como Full HD, que é bonita, né? Eu tenho um padrão novo de televisão agora que está saindo, que é um padrão que ele tem 4K pixels, né? No ambiente, na tela, ou seja, ele tem uma resolução de 4.000 pixels na horizontal, então ele tem uma resolução muito melhor do que as televisões que a gente tem hoje. Só que ainda não tem nenhum tipo de transmissão comercial nesse tipo de padrão. Então, você comprar essa televisão agora, você vai ficar bastante limitado no tipo de filme que você vai assistir, porque você não tem esse tipo de filme para outras questões. CBN Tecnologia, para tirar a dúvida agora, a gente continua tirando a dúvida aqui do nosso ouvinte Gerson sobre a TV 4K. Isso. Só para ficar um pouco mais claro, Letícia, a TV de 4K ela tem 4 vezes mais resolução do que a TV que a gente conhece de Full HD, que é essa televisão agora de alta resolução. Então, ou seja, a imagem é muito mais nítida do que a TV que tem. O problema é que essas TVs hoje, como são de lançamentos, últimos lançamentos, são muito caras. Uma TV dessa está em torno de R$13 mil. Quantas 13 polegadas? De 50 polegadas. Nossa. R$13 mil. Então, é muito caro. E tem o problema de que você não tem material, né? Ou seja, você não tem conteúdo para assistir nessas TVs. Que ainda tem pouquíssimos. Atender ela, tem pouquíssimos filmes gerados com essa tecnologia. Então, você, nesse momento, eu diria que ainda é precoce você comprar esse tipo de televisão. Esperar um pouco mais, aí você vai ter mais conteúdo, né, para esse tipo de tecnologia. Certo. Temos outras dúvidas aqui também. Na semana passada a gente falava sobre o 4G, né, o Gilberto? E a Rose, ela fala que ela quer saber, né, Gilberto? No caso, vale a pena comprar um celular 4G aqui em Vitória? Rose, se você está pensando em trocar o seu celular agora, é uma opção interessante, porque você vai ficar com o celular provavelmente mais um ano e meio, e aí você, nesse momento, você pode, nesse período aí, trocar seu plano mais para frente por um plano de 4G, já se sua operadora já oferece, ou se provavelmente ela vai oferecer a partir do ano que vem o 4G aqui. Então, já é uma situação. E os preços não são tão diferentes assim dos aparelhos de 4G. A operadora e depende do bairro onde ela mora. Exatamente. Né? Porque então, não são todos os bairros, mesmo sendo aqui na capital, não são todos os bairros contemplados com o sinal 4G. Exatamente. Então, sim, mas de qualquer forma, eu acho que os preços não são tão diferentes assim.
e compensa sim, já que você está pensando em trocar, se você está pensando em trocar o celular agora, trocar já para um aparelho que tenha a tecnologia de 4G embutida. Certo, o Diarle, ele participa pelo Twitter da Rádio CBN, o Gilberto, @CBN Vitória. Ele pergunta o seguinte: tem algum tipo de equipamento que ele possa usar, no caso a internet a cabo, nesse caso, né, a RJ45, para passar para transmissão Wi-Fi? Muito bem, Diário, obrigado aí pela participação. Se eu entendi corretamente a pergunta, se você tem seu provedor hoje é internet via cabo, né, ou seja, vem lá junto Se da ele TV, tem como passar para Wi-Fi? Tem, você pode pegar o modem de TV a cabo, né, que você liga com a internet, que liga na TV a cabo. Aquele modem pode ser ligado via um cabo de RJ45 até um access point, um rádio do Wi-Fi desse comum. E a partir daí, o sinal que vem, né, que sai do cabo de rede do modem, vai ser transmitido através da rede sem fio para sua casa, para o seu escritório. Então pode sim, na verdade a ligação aí é a ligação via cabo, RJ45, do modem do acesso à TV a cabo para o access point. E aí vai funcionar a sua rede sem fio. Certo. O Emerson Freitas de Vila Velha pergunta o seguinte, Gilberto, o lançamento que a Google fez essa semana de rastreamento de celulares Android, funciona mesmo? Você conhece esse programa? É o que pergunta o nosso ouvinte Emerson Freitas. Emerson, obrigado pela participação. A Google lançou realmente essa semana um aplicativo que vai permitir você rastrear aparelhos através da rede do Google. Esse aplicativo ainda não está disponível no Brasil, ele foi lançado, está funcionando apenas de forma de beta teste nos Estados Unidos. Eu ainda não tenho, a gente não fez o teste aqui porque não está funcionando aqui ainda no Brasil. Mas aparentemente parece ser um bom aplicativo. O que eu li, né, nos noticiários que saiu sobre o aplicativo parece ser bem interessante. Então vamos esperar um pouco mais para saber quando ele estiver liberado aqui para fazer os testes e ver se realmente ele é tão bom quanto os outros, né? Porque tem vários aplicativos concorrentes já do Google em relação a isso. Pelo torpedo da Rádio CBN, 99860206, a Rosângela pergunta como que ela pode proteger a Smart TV dela de vírus. Isso, essa é uma boa pergunta, inclusive está no nosso resumo da semana de hoje, né? Essa semana teve um evento nos Estados Unidos de hackers e dois pesquisadores, na verdade, fizeram um anúncio de que eles conseguiram, né, invadir Smart TVs, essas TVs que a gente liga na internet, né? E a partir dessa invasão das televisões, os pesquisadores conseguiram capturar imagens da câmera e do microfone da Smart TV. Então, ou seja, seria como se eles estivessem monitorando o que a pessoa está vendo, né? Quem está na frente da televisão. Ainda não tem nenhum tipo de antivírus para a Smart TV, né? Ou seja, o que tem os fabricantes que, sabendo que essas televisões têm vulnerabilidades, e aí a gente adiantando um pouco da notícia da resumo da semana, foram televisões, nesse caso, as televisões da Samsung. Televisões Smart TV da Samsung, onde foi descoberto essa vulnerabilidade. Então, ou seja, a Samsung está sabendo disso, na verdade desde janeiro está sabendo disso, e lançou uma série de atualizações de firmware para resolver esse problema, né? Ou seja, mas na verdade ainda não, o que a gente tem que contar é com a colaboração do fabricante, lançando novas versões do software que roda na TV, eliminando esse tipo de problema, né? Então esse é o caminho para ficar um pouco mais seguro em relação a esses problemas. Olha, a gente tem aqui desculpa, a Heloísa, eu não sei se eu vou pronunciar certo aqui esse aplicativo que ela está falando. Ela disse que ela foi baixar o SugarSync. SugarSync, exatamente. SugarSync, e vieram outros aplicativos juntos. Só que ela não quer isso, ela quer saber como é que ela faz para baixar somente o aplicativo que quer. Quando eu fiz o teste do SugarSync, é um aplicativo de backup na nuvem. Você tem um software, um SugarSync, você tem arquivos no seu computador e quer fazer backup desses arquivos na nuvem. Ele tinha uma opção na hora da instalação que você desabilita e você não instala esses outros aplicativos, você só instala apenas o SugarSync. Então, durante a instalação, se eu não me engano, na época da instalação, quando eu fiz o teste, você podia escolher o que você iria instalar ou não, né, nessa questão. Obrigado, Heloísa, pela participação aqui. Seu xará lá de Cariacica agora, Gilberto. O Gilberto pergunta o seguinte: como que ele faz para apagar os dados dos sites? Ele diz que toda vez que ele vai abrir um site, aparece aquele monte de tela. Como que ele faz para retirá-los? Ou seja, nem deixá-las aparecer. Bom, você pode usar, se for aquelas janelas de pop-up, aquelas que aparecem quando você entra no site, ele aparece um monte de janela junto, existem aplicativos chamados bloqueadores de pop-up. Inclusive o próprio Google Chrome tem, né, e o Firefox tem também.
Então você, quando entra nesse site, ele não vai deixar que esse site abra outras telas, né, de forma simultânea. Pode ver também se ele tem que ver também se isso não é um vírus, né, porque esse é um sintoma comum de quando o computador está infectado com vírus. Então, talvez atualizar o seu antivírus e ter um antivírus bom para também não ter esse tipo de problema. Olha, temos aqui mais participações a respeito do 4G. Nosso programa na semana passada foi sobre o 4G, né, Gilberto? Mas as dúvidas sempre aparecem. Aqui o Marcelo Split, ele pergunta o seguinte, é um drama que eu e o Marcelo a gente está vivendo, viu? Olha, algum modelo de iPhone nacional já compatível com o 4G? O Gilberto falava no passado, aqui não, semana passada, aqui não tem, né, Gilberto? Infelizmente não. O que tem aqui tem uma promessa da Apple, que a próxima versão do iPhone vai ser compatível com nossa rede de 4G aqui no Brasil. Mas, assim, provavelmente deve ser, porque ela é um grande mercado para eles estão interessados também em vender aparelhos aqui com essa opção. Mas, por enquanto, confirmado, ainda não temos nenhum. Tá certo, Marcelo Split, você e um monte aí que tem iPhone, vai ter que esperar mais um pouquinho, viu? A boa vontade da Apple de fazer um aparelho compatível com 4G aqui. Mais um 4G. O Luiz Henrique também lhe pergunta. Ele diz que a Vivo é a operadora, né, no caso da cobertura no Espírito Santo, lançou, né, na última semana o 4G aqui, na última quinta-feira, porém, o 3G dela é ainda instável. Vale a pena transferir para o 4G? Para os locais onde tem cobertura de 4G, eu diria que é interessante. Até porque a gente falou na semana passada, o preço é o mesmo. Né? Ou seja, o preço do 3G, mas o plano é o mesmo. Então, ou seja, faz sentido. Se você está num lugar, num bairro, ou, né, que tem cobertura de 4G, eu diria que é bastante interessante a troca. E é aquela situação 4G. Onde não tem, automaticamente ele vai para o 3G, exatamente. Né? Como então, você não perde nada. Se você está numa área de cobertura de 4G, você vai ter 4G. Quando você tem uma cobertura só de 3G, vai funcionar com 3G mesmo só. E vai funcionar também da mesma forma. Então, eu acho que compensa sim. Né? Certo, temos mais uma pergunta aqui, agora do Roberto. Ele disse bem, pergunta o seguinte: quando acabar o sinal analógico de TV, Gilberto, como que vai ficar o local de péssima recepção? Como vai ficar o local de péssima recepção do sinal digital? Essa é uma grande discussão em relação a isso, porque tem locais no interior, principalmente, que não tem TV digital, só tem TV analógica. Quando acabar o sinal de TV analógica, né, como é que esses locais vão ser cobertos? Né? Então, ou seja, o governo, essa é uma preocupação do governo e por isso que o sinal de TV analógica não acabou ainda. Por causa disso. Gilberto? Tem até do prazo oficial 2016, né, que a TV analógica acabaria e só ficaria a TV digital. O governo está tentando antecipar isso para 2015, mas eu acho que eles não vão conseguir. Vai depender das empresas de comunicação também, né? Exatamente. Então, eles estão correndo, né, para aumentar a cobertura da TV digital exatamente para evitar esse tipo de problema. Por enquanto, o prazo oficial é 2016, que é o desligamento da TV analógica e a entrada em funcionamento da TV digital. Mas isso é uma coisa que está em discussão em relação a isso também. A TV digital vai ter que aumentar a sua cobertura bastante para evitar esse problema. Tá certo. Então, Gilberto, vamos para o nosso resumo da semana. Então, vamos lá. Bem, a primeira questão aqui, a Justiça Federal, impressionante, uma notícia que aconteceu essa semana, falou que ia repassar 141 milhões de dados de 141 milhões de brasileiros para o Serasa, que é uma empresa privada. Depois de uma grita geral na internet, nas redes sociais, a ministra Ellen Grace, né, voltou atrás, né, presidente do TSE, e falou que não ia fazer mais esse convênio. Carmen Lúcia, exatamente. E ela cancelou esse acordo, né? E agora está sendo analisado novamente. Mas e a Laurita Vaz, a corregedora do TSE, que está analisando essa situação. Essa é uma coisa completamente surpreendente, né? Ela não pediu autorização a ninguém, os dados são meus que estão lá no TSE, ela vai e cede os dados para outra pessoa. Então, uma coisa surpreendente. Outra notícia interessante na semana foi que o WhatsApp, aquele aplicativo de mensagens rápidas para smartphone, agora suporta também mensagem de voz. Você consegue gravar uma mensagem e, além da mensagem de texto, também mandar uma mensagem de voz junto, né? Um dado bem interessante. Já está disponível para todas as plataformas, Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone e tudo mais. Ele pesa a memória, Gilberto? Não, ele é um aplicativo bem light, bem leve. Não, essa bem questão leve. de você mandar a mensagem Não, ele grava um pequeno mensagem de áudio e manda pela rede, né? Não tem nenhum impacto assim de performance, não. E a última notícia da semana aqui, do resumo, é exatamente a questão do Smart TV, em que os pesquisadores tinham descoberto várias vulnerabilidades nessas televisões, que pode, né, explorar a privacidade das pessoas, né, capturando imagens ou o próprio áudio de quem está na sala, né, do que está acontecendo na sala em frente à televisão.
Como agenda da semana, vamos falar um pouquinho da semana que vem, que acontece em Vitória, lá no Centro de Convenções, o ISA Show, não, um congresso e feira que apresenta o que tem de mais moderno na área de automação industrial. Quem quiser mais informação, o site é isashow.isa-es.org.br. Tá certo, então. Gilberto, muito obrigada mais uma vez por suas contribuições aqui, viu? Legal, obrigado, Letícia. Obrigado aos nossos ouvintes pelo grande número de participações nosso quadro aqui. É feito por eles, Com né? certeza, estamos esperando sua participação aqui. Manda um e-mail pra gente, manda o torpedo, participa aqui que a gente tem todo o prazer de responder as perguntas e esclarecer um pouco mais sobre tecnologia. Com certeza, Gilberto, um ótimo final de semana, viu? Para você também, lembrando que tudo que a gente falou aqui agora vai estar no site da CBN Vitória, cbnvitoria.com.br, ou no meu site, no gilberto.sudré.com.br. Grande abraço a você, Letícia, os nossos ouvintes, e até a próxima sexta-feira.